E aí pessoal, professor Fabiano de volta para trazer dicas agora do trabalho de história da etapa 2. Como a gente estava vendo no vídeo anterior da etapa 1, nós estamos na Idade Moderna, que é a Idade das Luzes, de retomada de crescimento, crescimento urbano, crescimento social, crescimento econômico. Vimos lá as grandes navegações, a reforma religiosa, os movimentos patrocinados pela burguesia, do iluminismo e o renascimento, para mudar o pensamento medieval, que tudo era explicado pela fé, que a igreja tinha muito poder. A burguesia quer crescer mais ainda, então faz o seu último avanço de reforma, que é a Revolução Francesa. Exatamente é a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a nossa atual. Em 1789 é feita a Revolução Francesa, com os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade, mas na verdade a ideia é derrubar as monarquias absolutistas e instaurar repúblicas nos países, tornando o poder mais descentralizado, não na mão de um monarca apenas. E para isso a burguesia financia Napoleão Bonaparte, o general do exército, que forma um grande, forte exército e vai invadindo outros países europeus e impondo as repúblicas no lugar das monarquias absolutistas. Na França cria-se então o parlamento, o grupo de direita senta à direita desse parlamento, uma grande mesa, e o grupo senta à esquerda, os jacobinos, girondinos, e aí vem a expressão que se usa até hoje, partidos de direita, partidos de esquerda. Então começa esse processo de transformar os países europeus em repúblicas a partir da Revolução Francesa. Também a segunda fase da Revolução Industrial, se intensifica a Revolução Industrial, que provoca um neocolonialismo, um novo colonialismo. Ou seja, com a Revolução Francesa, os países vão liberando suas colônias. As suas colônias vão se tornando independentes na África e algumas na América, mas com a Revolução Industrial, esses países disputam agora não a inserção política, mas a matéria-prima mais barata, a mão de obra mais barata nesses países. Então eles querem explorar esses países de uma nova forma. Chama-se neocolonialismo a partir da segunda fase da Revolução Industrial. E esse neocolonialismo vai ser o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, a disputa por mercados produtores e consumidores entre os grandes países europeus nas antigas colônias que eles tinham na África e na América. Então, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, se divide em dois grandes grupos, a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Inglaterra e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Então começa essa disputa por esse neocolonialismo, As principais consequências dessa disputa: as mulheres entram no mercado de trabalho, porque quem trabalhava nas empresas, nas fábricas que estavam crescendo eram os homens, então como os homens têm que ir para a guerra, todos vão para a guerra, as mulheres começam então a ver a necessidade de entrar no mercado de trabalho. Também se criou a Liga das Nações, que depois, na Segunda Guerra, vai ser chamada de ONU, mas depois da Primeira Guerra vai se chamar de Liga das Nações, E houve muitas mudanças territoriais na Europa, surgiram novos países, e principalmente a Alemanha foi extremamente humilhada. Essas são as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra sem grandes tecnologias bélicas, se usam algumas estratégias como a guerra de trincheira, onde se abrem buracos e se colocam sacos de areia e começa a trocar tiros por vários dias. É uma guerra ainda muito física, com contatos físicos. O que começa a mudar a guerra é a saída da Rússia devido a problemas internos. A Rússia é um país muito grande, ainda muito medieval, com muitas características do feudalismo, e o povo passando fome, miséria, sem emprego, a economia desgastada, e a Rússia gastando dinheiro na guerra. Então começou uma revolta civil. O povo na Rússia começou a fazer movimentos de barulho porque não estava contente com os gastos russos na guerra, já que a Rússia estava extremamente empobrecida, o seu povo empobrecido. Então a Rússia sai da guerra e no seu lugar entra os Estados Unidos. Já em 1917, mais ou menos isso, os Estados Unidos entram na Tríplice Entente, então, no lugar da Rússia, e aí ele decide a guerra nesse momento aí a seu favor. E é o mais beneficiado da guerra, porque ele não participa diretamente, os Estados Unidos fica na América, a América não foi atingida fisicamente, e vai lá e entra, decide, ajuda a vencer a guerra, e aí ele que vai financiar a reconstrução, vai prestar dinheiro, vai vender, vai produzir muitos produtos dos Estados Unidos, vai crescer muito, ele vai produzir muito,
para atender a Europa, que estava 4 anos parada, né? As máquinas enferrujaram, falta produção de sapatos, roupas, isso os Estados Unidos tudo vai fornecer para os países envolvidos na guerra na Europa. E vai enriquecer muito, vai se tornar uma grande potência mundial por causa disso. E o Brasil entra aí nesse momento beneficiado, né, pela relação dos Estados Unidos. Ele também vai apoiar a Tríplice Entente, porque os Estados Unidos exigem isso, mas ele vai mandar apenas enfermeiros, alguns mecânicos, não tem uma participação efetiva na Primeira Guerra Mundial. Aí vem o período entre guerras, que é de 1919, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, até 1939. Nesse período acontecem 3 coisas importantes. Revolução Russa, a Rússia que tinha saído da guerra vai tentar resolver os seus problemas econômicos. Aí surge o socialismo ou o comunismo como solução para esses problemas econômicos da Rússia. Em 1929, a guerra tinha terminado em 1918, então de 1918, 19, os Estados Unidos produziu muito, cresceu muito e vendia muito para a Europa. E aí a Europa, em 1929, passados 10 anos já do final da guerra, se recuperou e parou de comprar dos Estados Unidos. Então houve uma grande crise mundial no capitalismo, os Estados Unidos quebrou, a Bolsa de Valores de Nova York caiu, fechou, foi um desastre porque gerou muito desemprego nos Estados Unidos por causa da crise capitalista de 1929, porque os Estados Unidos tinham produzido muito e não tinha mais para quem vender agora, já que a Europa estava retomando seu crescimento. Nesse momento atinge o Brasil aí também, né, pelo efeito cascata, porque o Brasil, né, produzia muito café, tinha República do Café com Leite aqui no Brasil, muitas fazendas de café trouxeram os imigrantes para trabalhar aqui, e o Brasil vendia 95% da sua safra de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quebrou e parou de comprar do Brasil também, que vai ter uma consequência aqui que a gente vai ver na etapa 3, quando a gente vai falar da história do Brasil. E aí então surge na Itália e na Alemanha, principalmente em vários países do mundo, mas os mais famosos é o nazismo e o fascismo, os regimes totalitários, que são regimes contra a democracia, que achavam que a democracia tinha falhado, que os governos anteriores tinham falhado, então eles vão promover regimes autoritários, repressores, violentos, onde tem um ditador, alguém que manda e lidera o seu povo. Hitler vai então trabalhar desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Hitler é um austríaco, nem alemão, mas ele vai para a Alemanha e vai trabalhar durante 20 anos, de 1919 a 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, toda uma geração preparada para o revanchismo. O principal motivo da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, é exatamente essa questão da má resolução da Primeira. A Alemanha foi extremamente humilhada, massacrada, e Hitler aproveitou isso e vai lá e prepara durante 20 anos a sua revanche. Então, o principal motivo da Segunda Guerra Mundial é a má resolução da Primeira, né? Esse revanchismo, esse nacionalismo exagerado, principalmente alemão, vai fazer com que ele tente, então, impor a Alemanha como uma grande potência pela força. Ele apenas faz um pacto com a União Soviética, sabendo que os Estados Unidos vai ser contra e vai ser um grande empecilho, ele tenta fazer um pacto com a União Soviética, o Pacto Germano-Soviético, para que ele tenha um aliado na União Soviética. Tentou isso antes da guerra, mas a gente vai ver que isso não vai funcionar. Então, de novo, 2 grupos vão se debater aí, os aliados, que é a França, a União Soviética e os Estados Unidos, contra o grupo do eixo, que vai ser a Alemanha, a Itália e o Japão. O eixo sai na frente, com a estratégia da Alemanha do Blitzkrieg, que significa para nós guerra relâmpago. A Alemanha sai preparada durante 20 anos, o exército se preparou 20 anos, intelectualmente, fisicamente, produziu armas escondidas, já que não era permitido para a Alemanha isso, depois da Primeira Guerra Mundial. E eles vão, então, muito fortemente atacar vários países e vão ter sucesso nisso. E os japoneses, com seus ataques suicidas, usam o avião, nesse momento se usa muito o avião na Segunda Guerra Mundial, com seus kamikazes. Os pilotos japoneses, kamikazes, jogavam os próprios aviões contra bases de inimigos e matavam muitas pessoas. Os suicidas japoneses, os kamikazes, também tiveram muitos sucessos com essa estratégia. Então, o Japão e a Alemanha saíram na frente, o eixo saiu na frente nesse primeiro momento. A Alemanha só vai ter um revés quando tem problemas com a Rússia, que ela sabia disso, tinha tentado fazer um acordo com a Rússia, mas não deu certo. A Rússia, então, espera o ataque alemão e a Alemanha perde a guerra para a Rússia. E, então, a Rússia consegue conter o exército alemão e o exército japonês é contido pelas bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, então, recebem bombas nucleares e aí o Japão também vai se render nesse momento aí da guerra. Então, a Alemanha e Japão rendidos,
a guerra termina com a vitória dos aliados, da França, União Soviética e Estados Unidos. As principais consequências dessa Segunda Guerra Mundial vai ser a formação da ONU. Antes era a Liga das Nações, agora a ONU surge como uma instituição para tentar evitar uma terceira guerra mundial, que seria muito catastrófica, muito prejudicial. Os Estados Unidos retomam de novo o crescimento econômico, porque ele de novo vai fornecer reposição, né, de materiais, calçados, roupas, máquinas para a Europa que estava destruída, mais destruída agora. Tivemos milhões de mortos, feridos, só os judeus, 6 milhões de judeus no Holocausto nazista. O nazismo perseguiu os judeus, matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. E a Alemanha foi dividida ao meio, construiu-se um muro fisicamente, e aí começa então a Guerra Fria, que é a disputa política econômica, não mais com armas, mas uma disputa política econômica entre os capitalistas, que eram liderados pelos Estados Unidos, e os socialistas, liderados pela União Soviética. Aí vai ter a guerra espacial, os Estados Unidos vai mandar o homem à Lua, primeiro a União Soviética manda o homem ao espaço, a corrida armamentista, ameaça aqui, ameaça ali, entre os dois. Essa vai ser a disputa então agora, depois da Segunda Guerra Mundial, uma consequência vai ser a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, chamado Guerra Fria. Então essas foram as dicas rápidas aí do trabalho de História da Etapa 2. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera!